Tu acha que isso é válido por uma construção de relação, de discipulado, de intimidade, pastor? Então a gente deixando de ir aos cultos, né? Essas pessoas assim que se ofenderam com a igreja, que se entristeceram com o corpo, né? O que o senhor fala para esses irmãos? Ah, eu teria muita coisa para dizer, né, cara? Mas eu acredito, assim, tentando trabalhar o nosso tema aqui, que é cosmovisão, eu acredito que é um problema que eu chamo de falta de perspectiva trinitária. Uhum, Ou seja, cosmovisão é ver o mundo como Deus vê. Então, Deus é uma relação eterna de amor. Deus é pactual. Deus não se relaciona por meio de aliança porque criou isso. Ele se relaciona por meio de aliança porque ele é isso, né? uhum, Então, quando ele cria esse homem para que esse homem seja um homem relacional. Então, nós somos relacionais por natureza. O universo é relacional. Não existe nada no universo criado que seja autônomo, que diga assim, eu não preciso disso, de nada para que eu exista, né? uhum. Então, há uma essência de um amor, um poder invisível que sustenta o universo se relacionando. Então, é a lua que está no céu que diz para o mar até onde ele vai com relação à terra, que é o sol que move as águas, que molha a terra. Então, assim, a vida é assim, cara. A vida é Uhum. relacionamento. A vida é assim. E o que acontece, cara? O que acontece é que o homem caído, ele não consegue mais alcançar o padrão de Deus por si só. Uhum. Então, o que acontece? Esse homem, eu vejo como sou. Se eu vejo separado, é porque sou separado. Então, esse homem é incapaz de amar como Deus ama, é incapaz de se relacionar como Deus se relaciona. Então, quando eu sou incapaz de viver o padrão de Deus, eu crio o meu. E tento filosoficamente argumentar e dizer que é tão bom como se fosse o de Deus. Estão Uhum. entendendo? Então, por exemplo, É existe o amor verdade. de Deus. Existe o amor de Deus. Como Deus ama. E o homem, por não conseguir alcançar o padrão de Deus e como Deus ama, criou o seu. Que 1 João 2,15 vai dizer que o mundo, como que o mundo ama? Concupiscência. E ele fala que se você amar o mundo como o mundo ama, o amor do Pai não está em você, ou seja, são amores excludentes. Sim. Por quê? Porque quando o mundo ama, que até eu fiz uma campanha uma vez para uma empresa dos irmãos na área da estética, da beleza, e eu criei um conceito em cima da beleza para eles. Assim, porque, cara, a mulher, por exemplo, quando pensa num produto de beleza, ela pensa no quê? Pensa na beleza ou no desejo, no sentir-se desejada, né? No ser desejada. Porque para o homem hoje, fora desse padrão de Deus, amar é desejar. Ser amado é ser desejado. Tem um rabino que conta uma história na internet que é bem interessante. Ele fala: vocês amam de um jeito estranho. Já viu isso? Ele fala: vocês falam que amam o peixe, mas Não, esse não. vocês matam o peixe e comem o E peixe, né? come. Então, assim, o homem, quando ama, o homem quer. Uhum. Isso é Deus, verdade. quando ama, Deus dá. Deus amou de tal maneira que deu. Deu, né? O Deus homem que provou. Deus criou porque é amor, né? O amor cria, né? Exatamente, cara. Então, ele provou o seu amor, dando. Uhum. Então, assim, o homem é incapaz de dar por si só. Então, ele criou um conceito de amor genérico, só que esse amor natural, ele está baseado no indivíduo, que é o desejo. Estão entendendo? Não no outro, mas nele mesmo. Então, o Sim. que acontece? Depois da queda, o homem não consegue viver o padrão de Deus, de relacionamento, de igreja, de família, e ele vai criando os seus. E o homem começa a gastar muita energia psíquica em criar uma filosofia que justifique a sua incapacidade de viver o padrão de Deus. Uhum. Qual foi o primeiro irmão que teve essa experiência na Bíblia? Caim. Então, Caim foi o primeiro desses irmãos na Bíblia. Por quê? Porque ele tem um problema com Deus e projeta seu problema no seu irmão. É. Foi entendendo? E aí, quando Deus pergunta para ele onde está o seu irmão, ele vai criar uma estrutura filosófica que justifique a sua incapacidade de viver o padrão de Deus, que é ser responsável pelo irmão.
Ou seja, quem argumenta que não vai na igreja, não está indo na igreja por causa dele. Mas a igreja não tem a ver com ele, velho. Tá entendendo? Já não é mais cristianismo isso, velho. Porque a fé, o amor, tem a ver com o outro. Jesus deu a sua vida por nós, devemos dar a vida pelos irmãos. Então, quando eu não vou para a igreja por causa do que não preciso, você está falando de você. Mas isso não tem a ver. Cristianismo não tem a ver comigo. Cristianismo tem a ver com Jesus, tem a ver com as pessoas. Então Caim é o protagonista desse pensamento, né? Anticongregacional, né? Assim como tem outros pensamentos antinomistas e outras coisas tal. Mas esse pensamento anticongregacional não precisa, ou seja, cadê seu irmão? Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Ou seja, e esse é o discurso de muita gente hoje. Sim. E a resposta é: você é. Ou seja, aquela ideia, o que eu faço, o que eu deixo de fazer não afeta o outro. Mentira. Afeta, somos corpo. Quantas vezes lá acontece, por exemplo, o Josué, quando foi ocupar a terra prometida, lá um infeliz colocou uma peça de ouro escondida dentro do cavalo, o povo todo perdeu a batalha por causa de um cara só. Ou seja, o pecado de um é o pecado de todos. Então a igreja é isso, cara, é entender que não se trata mais do indivíduo. A cruz, na cruz é crucificado o individualismo. A cruz preserva a individualidade. O que é individualidade? São as minhas características, as minhas potencialidades, meus talentos, aquilo que o Senhor me concedeu, a serviço da missão de Deus em prol do outro. Quando eu pego toda essa instrumentalidade que Deus me deu e uso ela para me beneficiar, isso é individualismo. Sim. Individualidade é quando eu tenho toda a minha potencialidade a serviço do outro. É verdade. Quando é toda a potencialidade para me beneficiar. Então, na cruz, ficou ali o individualismo. O que ficou agora é a individualidade, que é o que Deus me deu como instrumentalidade, potencialidade a serviço do outro. Então, eu preciso do outro, não é uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência. Congregar é uma questão de sobrevivência. O autor dos Hebreus fala isso, né? Quanto mais se percebe que o dia se aproxima, eu preciso me guardar nas relações. Se existe um lugar seguro nesse mundo que estamos vendo hoje, é entre os irmãos. É entre os irmãos. Pastor. Que bom, pastor. Eu queria fechar a nossa live com isso, né? E deixar essa mensagem para os nossos irmãos que estão aqui ouvindo a gente, que estão assistindo, não sei qual plataforma que eles vão estar consumindo esse conteúdo. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final, pastor, para os nossos irmãos que estão aqui, que vão ouvir esse conteúdo. Vamos imaginar que esse conteúdo vai perpetuar por muitos anos, né? Que a internet tem essa capacidade. Que o senhor deixasse uma mensagem final aqui sobre esse assunto que parece tão filosófico, mas é tão prático, né? Ele está presente em tudo que a gente faz, né, pastor? O conselho que eu dou, cara, é da gente conseguir viver, deixar que o evangelho faça em mim, em você, o que eu chamo de um processo de extroversão. O mundo pós-moderno, ele diluiu as metanarrativas, eles não acreditam nas metanarrativas, e o evangelho é uma metanarrativa, é uma grande história, né? E o poder do evangelho está justamente na capacidade de extroversão, porque o mundo pós-moderno é muito individualista, é muito voltado para o indivíduo, é muito voltado para o sensorial, para o sentir. Tanto é que já não é mais a razão, já não é mais a biologia, já não é mais a lógica que determina quem eu sou, é o que eu sinto, é a minha sexualidade, é o meu desejo. Então, assim, é um mundo dominado, escravo, refém da paixão, do sentir, do bem-estar do indivíduo. É o mundo da privatização daquilo que deveria ser um bem comum. E o evangelho, ele tem o poder de extroversão. O que o evangelho faz é não só nos chamar para fora das quatro paredes, como todo mundo fala, mas o evangelho tem o poder de nos chamar para fora de nós mesmos. O que Deus faz para aquela mulher samaritana é chama ela para fora dela mesma e vê que existe algo muito maior para viver do que aquilo que ela esperava viver em prol de si mesma. Então, minha palavra é que o evangelho, a história de Deus tem o poder de te salvar de você, de te chamar para fora de você mesmo, de te chamar para fora desse universo mutilado, fragmentado, isolado, para que a gente perceba, né, que existe muita beleza, que existe muita vida nas relações, na família, na igreja.
E aí, a partir disso, nós vamos ser portadores de uma grande história, de uma boa notícia, de um testemunho que é escatológico. Quando Paulo fala de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele está falando de experimentar um pouquinho daquilo que vai ser para sempre, para aquilo que está vindo nos encontrar. Então, que o Evangelho nos chame para fora de nós mesmos, nos coloque dentro da história de Deus, que é incrível, uma grande história que precisa ser contada, vivida, testemunhada, e que nós possamos nos tornar como homens do futuro no presente. Né? Homens que já estão experimentando o vindouro aqui. Amém. E aí sim, nós vamos poder não só ser contra o mundo, mas ter validação de modelos e de protótipos que mostrem para o mundo que o reino de Deus é melhor. Então, que Deus nos ajude nisso, né, cara? Seria isso. Glória a Deus, pastor. Eu acredito que é uma mensagem que precisa ser reescutada. Nós vamos cortar esse finalzinho para que a gente perpetue essas palavras e que a glória de Deus ela possa alcançar, né, os nossos corações e que o discipulado passe a fazer mais parte da nossa vida, né? A vida na vida, né? Um no outro, enfrentando as nossas próprias dificuldades, as nossas limitações, né? E que o Evangelho faça a gente enxergar a vida como Deus quer que a gente enxergue, né? Eu achei muito lindo isso, a gente experimentar aquilo que está por vir, né? Já começar a experimentar esse pedaço da eternidade aqui na Terra. A gente tem esse privilégio, né? Essa é uma boa notícia que a gente precisa anunciar. Pastor, muito obrigado por esse tempo, estar conversando com a gente, compartilhando esse conteúdo tão maravilhoso, tão rico, e simplificar um tema que parece tão complexo, né? Mas que está presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Muito obrigado, pastor. Agradeço de verdade. Eu que agradeço pelo convite, cara. Tô muito feliz, assim,